Marx consegue rasgar a história e a sociologia no meio. Em homenagem a seus 206 anos, um dia atrasado, trazemos um outro sociólogo e também pessoa que trabalha com a história, Charles Wright Mills, conhecido como C. Wright Mills, autor que nem Guerreiro Ramos, nem Florestan Fernandes, nem Clóvis Moura puderam escapar devido à sua importância para a sociologia. É o autor de um livrinho chamado A Imaginação Sociológica. Como referência, a gente vai trazer aqui o livro da Biblioteca de Ciências Sociais, coleção da editora Zahar, chamada de Os Marxistas, que passa por uma discussão de 17 importantes e alguns até controversos marxistas. Livro adquirido na Livraria e Sebo Descabeça. Vai estar o arroba aí, conheçam, tá? Aviso com antecedência que não há acordo integral das ideias aqui apresentadas, mas a exposição vem no sentido de mostrar uma importante leitura e entendimento de Marx, que traz de forma interessante um resumo de grandes discussões para a superação do capitalismo. Então, não se esqueçam de apoiar e divulgar os projetos da Caverna do Morcego e bora lá pro vídeo, beleza? Da seleção do capítulo 4, Inventário de Ideias, traremos algumas questões importantes. Primeiro ponto, a luta de classes entre os donos do meio de produção e os trabalhadores é um reflexo social, político e psicológico de conflitos econômicos objetivos. Esses conflitos levam a diferentes reações entre os membros das diferentes classes da sociedade burguesa. A contradição objetiva dentro da economia capitalista, em suma, tem sua contrapartida subjetiva na luta de classes dentro da sociedade capitalista. Nessa luta, os trabalhadores assalariados representam as forças de produção em expansão e os donos representam a manutenção das relações de produção existente e, com elas, a exploração das classes pobres. A história é, portanto, uma sequência objetiva, uma dialética, uma série de contradições e de suas resoluções. É, também, uma luta entre classes. O autor, além de expor a dialética como uma forma abstrata de explicar essa questão, apresenta uma série de leis da dialética, mas, de acordo com ele, em linguagem comum. A. Se as coisas se modificaram bastante, tornam-se diferentes, qualitativamente, daquilo que eram de início. B. Uma coisa cresce de outra e em seguida entra em conflito com ela. C. A história se processa, assim, por uma série de conflitos e resoluções, e não por pequenas modificações graduais. Segundo ponto, a luta de classes, e não a harmonia, natural ou não, é a condição normal e inevitável da sociedade capitalista. Da divisão entre classe proprietária e classe despossuída, surge um conflito de interesses básicos, que o sistema não quer nem pode resolver. Tenham ou não essas classes consciência disso, há um conflito inevitável de interesse entre elas, definido pela relação de cada qual com os meios de produção. Predomina a contradição de seus interesses básicos. Terceiro ponto. Dentro da sociedade capitalista, os trabalhadores não podem fugir da sua condição de explorados e de seu destino revolucionário, conquistando direitos e privilégios jurídicos ou políticos. Sindicatos e partidos trabalhistas de massa são úteis como campo de treinamento para a revolução, mas não constituem uma garantia de socialismo. A democracia de classe média é sempre e necessariamente baseada nas desigualdades e na exploração econômica. Daí Marx advertir-nos constantemente contra as ilusões reformistas, denunciando-as em referência à contradição objetiva entre as forças produtivas e as relações de produção. Há apenas uma solução. Os trabalhadores assalariados devem, eles mesmos, pela sua luta bem-sucedida como classe sem propriedade contra a classe dos proprietários, solucionar a contradição objetiva. Eles mesmos devem libertar as forças construtivas da produção, derrubando toda a superestrutura que tem raízes nas relações capitalistas de produção. Quarto ponto. A exploração é inerente ao capitalismo como sistema econômico, aumentando assim as possibilidades de revolução. Quaisquer que sejam seus salários, sob o capitalismo, o trabalhador é economicamente explorado. É esse o significado prático da doutrina da mais-valia, desenvolvida por Marx. Somente o trabalho humano, para Marx, pode criar valor. Mas, pela aplicação de sua capacidade de trabalho, o trabalhador produz um valor maior que o salário que lhe é pago pelo capitalista para quem trabalha. A mais-valia, assim criada, é apropriada pela classe capitalista. E, portanto, o trabalhador, sob o capitalismo,
é explorada. Quinto e último ponto. Em todas as sociedades de classes, o Estado é um instrumento de coação, uso de força das classes dominantes. O Estado é considerado como instrumento de uma classe, e no capitalismo avançado, de uma classe que está em declínio econômico. A classe da qual o Estado é instrumento de coação já não é economicamente progressista, já não é funcionalmente indispensável e, não obstante, conserva o poder. Deve, portanto, agir cada vez mais pela coação. Bom, gente, esse foi um resumo dos 17 pontos apresentados por C. Wright Mills em um dos capítulos de um grande livro do autor. Reforço aqui que a gente teve como objetivo o resgate de discussões que a gente considera cruciais acerca da construção teórica do Marx e do próprio desenvolvimento do marxismo, tá bom? Então, não esqueça de acompanhar, apoiar a gente, comentar aí também o que achou, comentar o que pensa e trazer outras referências pra gente aprofundar a discussão sobre Marx. Parabéns, Marx, pelos 16 anos e muito obrigado por toda essa ferramenta, toda essa prática que a gente pode trazer para os dias atuais. Nos vemos na próxima, até mais!